Hoje eu quero compartilhar um pouquinho de mais uma área importante da nossa vida. Se você esteve conosco em fevereiro, na primeira sexta-feira de fevereiro, eu falei um pouquinho sobre o maná, sobre como nós precisamos receber algo vivo de Deus para a nossa vida todos os dias. Se por acaso você não esteve, nós temos isso gravado, você pode falar conosco que nós podemos te enviar. Depois, no mês de março, eu falei um pouquinho sobre um espírito estável, de como alcançarmos, enquanto mulheres, um espírito estável. O furacão está ali, né, correndo solto, mas dentro de nós há uma graça para mantermos um espírito estável. Se por acaso você também não pôde participar, nós também temos gravado e nós podemos te dar. E nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre uma palavra que todos nós conhecemos e já falamos, já cantamos, mas eu creio que há algumas chaves para nós nessa noite. E essa palavrinha se chama satisfação. Diga comigo, satisfação. Diga de novo, satisfação. É interessante porque eu acredito que nessa noite aqui, cada uma de nós tem uma história, tem uma experiência, tem uma vida, tem uma família, e que se diferencia uma da outra, não é verdade? Idade, biotipo físico. Mas eu quero dizer para você que há uma coisa que nós todas temos igualzinho. Ah, não, pastora, imagina, mas ninguém é igual. Mas eu quero te mostrar algo que eu pus aqui na minha bolsa e que eu trouxe. Uma coisa que nós temos igual. O tempo. Eu tenho o mesmo tempo que você. Você tem o mesmo tempo da pessoa que está do seu lado. Você tem o mesmo tempo. O tempo é uma coisa que todas nós temos da mesma forma. E ele corre. E ele passa. E ele muitas vezes vem sobre nós de um jeito que nós queremos perguntar a Deus, por que eu estou vivendo esse tempo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas não adianta eu ficar ali falando e querendo entender, às vezes, coisas que eu não vou entender, porque o tempo está correndo. O tempo não para. Se eu fizer alguma coisa, ele corre. Ele vai embora. Se eu não fizer nada, ele também vai. Se eu encho o meu coração de satisfação, ele corre. Se eu encho o meu coração de insatisfação, ele também corre. Então, isso é algo que eu quero compartilhar com você nessa noite, porque como é que nós estamos gastando o nosso tempo? Será que o nosso tempo, ele está sendo preenchido por um espírito de satisfação? Ou será que um espírito de insatisfação tem controlado o nosso tempo? E eu fui ao dicionário, e a palavra satisfação significa contentamento, prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja. Então, aqui nós podemos ver que a satisfação é algo que nós encontramos e que nos leva a um equilíbrio, a uma estabilidade. E sabe que a nossa estabilidade exterior, se você é casada na sua casa, com seu marido, com seus filhos, se você não tem filhos, com o seu marido, se você é solteira, com os seus pais, com as pessoas ao seu redor, sabe que essa estabilidade exterior, ela é guiada por uma estabilidade interior. As coisas naturais acontecem por causa das coisas espirituais. Por que é que nós oramos? Por que é que nós pedimos para o Senhor, abra essa porta, muda essa história, traz livramento. Senhor, faz isso, faz aquilo. Esse é o nosso coração numa oração, porque nós sabemos que as coisas acontecem no reino espiritual e depois acontecem no natural. Então eu quero dizer para você nessa noite, que hoje é uma oportunidade para você não pensar no seu esposo, não pensar naquela sua amiga, não pensar na sua mãe, não pensar na sua filha, mas você vai pensar em você. E essa pergunta precisa
tocar o seu coração de uma forma sobrenatural. Todo mundo tem um celular aí? Tem, né? Então, você tem um bloco de notas no seu celular? Tem. Então, você deixa ele meio abertinho aí, porque eu quero compartilhar 3 aspectos da satisfação e, em cada um deles, eu tenho uma tarefinha para você. Né? Tem gente que fala assim, ei, pastora, você é professora mesmo, né? Porque você sempre dá uma tarefinha para nós. Pois é, gente. A tarefa nos impulsiona, a tarefa nos faz praticar. Então, né, é o caminho que nós vamos seguir aqui hoje. E é interessante porque nós, mulheres, somos termômetro da nossa casa. Então, eu vou pegar uma das meninas solteiras, né? Por exemplo, a Ana Luísa. Ela é solteira, mas ela, no lugar onde ela está plantada, claro que a mãe dela exerce um papel de termômetro maior diante do esposo e dos outros, né, e dos filhos, vamos colocar assim. Mas a Ana Luísa, como mulher, também exerce um lugar de um termômetro. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pensa, mas eu não sou casada, né, meninas ali? A pastora está falando aí para quem é casada, ser o termômetro do lar, é verdade. Mas eu quero que você, solteira, hoje também pense, eu também preciso encontrar um lugar de satisfação, porque eu também sou um termômetro dentro da minha casa. Nós temos 2 filhas, né? Elas já estão com 26 e 21. Quando eu olho para isso, parece que... Esses dias eu falei para o Carlos, queria que elas não crescessem. Por que elas não têm 10 e 5 anos, né? Mas a verdade é, às vezes, quando uma delas não está bem, a casa toda também fica ruim. A gente percebe. Então, quando nós falamos de satisfação, eu quero te ajudar você a pensar que a satisfação, ela funciona também como um termômetro. Quando nós estamos satisfeitas, todo o restante se alinha. Mas quando há um espírito de insatisfação, de murmuração, e, queridas, eu estou me incluindo nisso. Há dias que eu preciso falar para o meu marido, põe a mão na minha cabeça e ora comigo, que eu estou precisando de oração. Tem hora que eu mando um WhatsApp para alguém, falo, por favor, ora por mim, que eu estou precisando de oração. O que eu quero dizer para você, a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, porque essa é a vida. Nós somos humanas, nós temos sentimentos, nós temos questões, nós temos dúvidas, nós temos inseguranças. E tudo isso faz parte da nossa vida. Mas quando nós alcançamos um sentimento, um espírito, um lugar de satisfação, as coisas se alinham. Sabe que satisfação também está ligado com felicidade. Diga comigo, felicidade, obediência e confiança. Olha só, diga comigo, felicidade, obediência e confiança. Se nós sairmos daqui nessa noite com essas 3 palavrinhas, entendendo que quando eu encontrar esse lugar de satisfação, eu vou ser mais feliz, vai ser mais fácil obedecer. E eu quero abrir um parênteses, porque a sociedade, infelizmente, hoje, ela ensina que não é bem assim o obedecer. Ela ensina que se o aluno, por exemplo, numa escola, não tiver muita vontade de fazer aquilo, não precisa ouvir a professora. Ele pode escolher outra coisa. E é uma linha muito fina, mas a palavra de Deus nos ensina que a obediência faz parte da nossa vida, amém? Obedecer a Deus, obedecer a pessoas de autoridade que estão perto de nós, isso traz vida, isso é proteção. Sabe aquele guarda-chuva que a gente fala muito? Quando você tem um guarda-chuva, você passa pela tempestade, você passa para os momentos difíceis, você passa pelas situações, então você está ali, a água está caindo, mas você não fica totalmente ensopada. Agora, se você não tem um guarda-chuva, você está andando e a chuva vem, então você fica assim encharcada. O que eu quero dizer nessa noite? Que esse guarda-chuva de proteção, quando você exerce um coração de obediência, primeiro a Deus e a sua palavra, e se você é casada, submissão, e isso não é um assunto hoje, outro dia a gente vai falar sobre submissão, mas submeter-se ao esposo é você poder dizer para ele, bem, eu quero te falar isso, é assim que eu sinto, é assim que eu vejo, é assim que eu acho. E vamos abrir um parênteses, é difícil a gente dizer para eles,
Ok, você decide, mas eu estou achando que não é assim. Mas isso é submissão. Não é aquela submissão que você não pode falar nada, que você tem que aceitar tudo, que, sabe, uma submissão errada que também a sociedade muitas vezes usa para dizer, os cristãos falam sobre submissão no casamento, mas olha que absurdo, então a mulher, ela é ignorada. Não, é uma submissão por causa do nosso coração, porque eles são o cabeça. E a palavra diz que independente se ele tem experiências com Deus ou não, nós estamos casadas, nós temos que nos submeter. É interessante isso, né? É uma linha muito fina isso. Mas é algo que eu quero te ajudar a você pensar um pouquinho. Em Salmos 1, versículo 1 e 2, é bem conhecido. E por coincidência, é o primeiro salmo que minha mãe me ensinou a memorizar. E acho que eu tinha uns 7 anos e eu memorizei, meus irmãos também em casa, mas é um salmo tão lindo. E na versão NVT diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está dizendo daquele que entende que há um lugar onde ele pode encontrar satisfação. Agora, como viver uma vida de satisfação em meio a tantos desafios? Lutas na mente. Eu acho que nós mulheres temos muita luta na nossa mente. A gente acorda e a nossa mente já é bombardeada. Sou só eu? Quem mais? Deixa eu ver. Ai, que bom, não estou sozinha, né? É verdade, e é uma guerra, porque a nossa mente, ela é muitas vezes atingida por pensamentos, por sentimentos. Sabe assim, você precisa escolher entre A e B, daí você escolhe A, e você está forte e firme que você tinha que escolher o A. Mas passam-se 5 minutos, e você, devia ter escolhido B. Por que eu escolhi o B? É verdade ou não? Que bom que estou achando que era só eu novamente, né? É sim. E aí você escolhe o B no dia seguinte. Não, agora eu tenho certeza que eu já tinha escolhido o A, estava errado, agora eu vou escolher o B. E você escolhe o B toda forte e corajosa. E daqui a pouco, nossa, mas hoje não, hoje eu tinha que ter escolhido o A. Lutas na mente que roubam a satisfação de mulheres fortes e corajosas no Senhor. Mulheres que um dia entregaram a sua vida ao Senhor. São essas mulheres que, sem perceber, estão perdendo a satisfação. Agora, o que impede essa satisfação? Será que quando, e é uma coisa tão já, olha aqui o nosso tempo, está indo, né, gente? Nós estamos aqui falando e ele está indo, né? Eu quero que você se lembre disso, viu? O tempo está indo embora. O que nós estamos fazendo com a nossa vida e com o lugar de satisfação? Quando nós olhamos para esse copo, por que é tão fácil olhar e dizer, está quase vazio, vou dar mais uns goles aqui, e se eu não tenho mais água na garrafinha, aí eu vou ficar sem água. Por que eu não posso olhar e dizer, está quase cheio, ainda tem bastante água para eu beber? Sabe, quando nós paramos para olhar as situações ao nosso redor, é isso que vem, é a primeira coisa. Mas não, pastora, você está falando? Não, eu sou muito positiva, que bom. Então, há algumas exceções, dependendo da sua personalidade, dependendo do seu jeito de ser. Talvez você é muito positiva, que bom, fique perto de mim, fique perto de outras mulheres, compartilhe esse sentimento, essa sensação, né, esse impulso que você tem de olhar o que é positivo. Pastora Mayra, que mora lá em Orlando, né, é uma amiga, e eu falo isso muito para ela. Eu falo, Mayra, você me abençoa só porque você é muito positiva. Ainda ela brinca, só por isso? Eu falo, não, né? Estou dizendo assim, porque tudo que eu falo para ela, gente, quando eu conto qualquer coisa minha, do meu marido, das minhas filhas, do meu trabalho, da igreja, ela sempre escuta e ela me mostra o positivo.
Às vezes é um momento desafiador e ela está ali, é a característica dela. Nós temos aqui na igreja também outras mulheres que são assim, mas é um desafio para nós olharmos para o copo quase cheio. E aí a primeira coisa que eu quero dizer é que confessar que Jesus nos satisfaz é o primeiro passo. Quando você encontra um lugar de insatisfação por causa de uma situação financeira, por causa de uma saúde, por causa de uma questão de relacionamento na família, ou por causa de um trabalho, ou por causa de uma outra pessoa, eu quero dizer para você, a primeira coisa que nós precisamos fazer diante disso é confessar que Jesus é o único que nos satisfaz. Se Jesus já é o seu Senhor e seu Salvador, então você tem acesso a esse lugar que Ele te traz satisfação. Se você ainda não tem certeza se Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, eu quero dizer, esse é o caminho para você encontrar satisfação. Depois alguém pode te ajudar a você entender que caminho é esse. Não é um caminho para dentro de uma religião, não é um caminho para dentro de uma igreja, mas é um caminho para um relacionamento com Deus que gera satisfação. Então, a primeira coisa é você pedir, é você confessar, é você dizer para Ele, Senhor, como nós cantamos hoje aqui, há um lugar que eu desejo estar, um lugar onde eu me sinto completa. Eu amo o texto que a alegria do Senhor é a nossa força. E acho que você concorda comigo que os momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente olha para esse versículo e a gente fala, Senhor, eu não tenho razão nenhuma para estar alegre. Mas a sua palavra me garante, a sua palavra me coloca num lugar de alegria. Então tudo está dando errado, não há pistas de alegria, não há pistas de satisfação. Mas quando eu volto para a sua alegria me alcança. Por isso que diz que a alegria do Senhor, não da Débora, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a primeira coisa é você entender, saia daqui hoje também dizendo para você, eu preciso confessar que Jesus é a minha alegria, mas está tudo difícil, eu não vejo saída na minha vida financeira, no meu relacionamento conjugal, com esse filho que está desafiador a minha relação, ou esse negócio na minha profissão, não sei qual é exatamente a situação que você hoje está passando, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, quando você em fé confessa que Ele é tudo, as coisas se alinham. Você está esperando uma resposta? E o seu coração está ansioso? E você parece que está insatisfeita no lugar que você está? Entre para esse lugar onde Ele te satisfaz, para que você receba força, para esperar as respostas, para entender o que Deus tem, o que você acha talvez não é agora, ou o que você acha é agora, mas Ele quer te levar para um lugar de dependência. Pega aí o seu celular e escreve aí, quem é Jesus para você? Talvez Jesus é um Jesus histórico, que você ouviu uma história sobre Jesus, que você no Natal comemora o nascimento dele. Seja sincera com você. Eu não vou pedir isso. Quando terminar o culto, eu vou pedir a gentileza de você apagar essas anotações. Essas anotações são somente para, nesse momento, você olhar para dentro de você, para que esse espírito de satisfação te alcance. Amém? Então você vai escrever, Jesus para mim é um Jesus que eu não conheço muito, histórico. Ou não, Jesus para mim é, pode escrever agora, 1 minutinho para você escrever. Quem é Jesus para você? Sabe, somente quando nós entendemos quem é Jesus para nós, é que nós conseguimos ir até Ele e dizer, Jesus, me alcança com um espírito de satisfação, porque eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem. Eu sei que não há outro lugar, porque eu tenho experiências e eu trago à memória as minhas experiências. É nesse lugar que eu quero ficar. Segundo aspecto, além de confessar Jesus como aquele que me satisfaz, como aquele que me preenche, como aquele que me coloca de pé, né? Como aquele que me diz, filha, fecha os teus olhos para aquilo que está te incomodando e olha para mim. Eu quero desafiar você nesses dias.
no seu tempo de oração, lavando uma louça, dirigindo um carro, trocando a sua criança, não sei, indo trabalhar, ou eu quero que você comece a dizer: Jesus, eu quero que os meus olhos encontrem os teus olhos. Sabe, quando nós começarmos a ter experiências dos nossos olhos encontrar, mas pastora, Jesus está aqui, como é que nós vamos encontrar os olhos dele? É um lugar que você entra, que você sente os olhos dele te tocando, te alcançando, e você vai ouvir com facilidade quem você é para ele. E aí você vai poder dizer para ele quem ele é para você. Segunda coisa, exercitar a gratidão. Ai, mas é tão assim batido já, né? Qualquer lugar que você entra tem lá uma frase sobre gratidão. Você entra nas redes sociais, tem lá alguma coisa sobre gratidão. É tão batido, mas eu quero dizer para você que é tão batido, mas é tão esquecido. É tão batido, a gente vê em frases, a gente ouve em músicas, a gente olha por aí, vê sobre gratidão, mas é tão esquecido. E a gratidão é um exercício. E eu quero te deixar uma tarefinha extra, além da que você está escrevendo aqui. Aluno escreve na aula e tem tarefa de lição de casa. Você vai chegar hoje na sua casa. Você vai escolher um cômodo da sua casa. A sala, o seu quarto, o banheiro. Um cômodo. E você vai entrar. E por 2, 3 minutinhos, rapidamente, sozinha, fecha a porta se der. Você vai começar a olhar para aquele cômodo. E eu quero que você pare e comece a pensar: puxa, eu sonhava com toalhas felpudas, bonitas, e eu nunca conseguia, mas eu tenho esse jogo de toalhas felpudas, bonitas, penduradas no meu banheiro. Quantos estão entendendo? O espírito de gratidão precisa ser ativado no nosso coração. Esses dias eu sentei. E eu moro nesse apartamento que eu moro já há quase 15 anos. E logo que nós mudamos para lá, uma das primeiras coisas que a gente pôs no apartamento foi um quadro. Quem já foi lá em casa sabe desse quadro. É um quadro grande, é um campo. Existe um casal e mais 2 pessoas, nós somos em 4 lá em casa, colhendo. E esses dias eu sentei e olhei para esse quadro. E me remeteu uma memória assim, quando nós estávamos viajando e nós paramos num lugar onde tinha um artista expondo, e esse quadro estava exposto ali. E quadro é uma coisa que às vezes não é muito barata, né? E às vezes a gente nem tem muito em casa por causa disso. E nós olhamos e o Carlos falou: Débora, que quadro lindo, nós precisamos desse quadro, né? Ele não era tão barato, e a gente fez em vezes. E nós saímos de lá, deixamos os cheques, que na época eram cheques, e continuamos nossa viagem, e nós ouvimos a palavra dele dizendo: eu vou entregar o quadro na sua casa, em São Paulo. E nós viajamos e voltamos, e um belo dia o quadro chegou. E eu olhei para o quadro naquele dia e falei, que eu estava pensando, né, que eu estou contando para vocês, e eu falei: Deus, obrigada por esse quadro aqui na minha sala. Sabe, queridas, o espírito de gratidão, ele é ativado quando você começa a olhar para aquilo que você tem, não para aquele copo quase vazio, mas para o copo quase cheio. O que eu tenho dentro da minha casa que eu queria muito e está lá agora? Mas os meus olhos muitas vezes olham o copo quase vazio. Ah, preciso de outro quadro, né? Que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração a graça para ativarmos a nossa gratidão. Então, fica uma tarefinha. Não é para me falar: pastor, eu fiz a tarefa. Não, é para você. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Solteiras, entrem no quarto de vocês, fechem a porta e comecem a olhar. Um sapato, uma bolsa, uma caderneta, uma caneta. Não estou falando de valor. Estou falando de coisas que você gostou, que você desejou, que você conquistou. E talvez você está olhando para o que você não tem, mas o primeiro passo é olhar para aquilo que você já tem. Agora escreve aí. Segunda tarefinha do seu WhatsApp aí, do seu bloco de notas. Você se acha uma pessoa grata?
Você acha que você é uma mulher grata? O espírito de gratidão domina o seu coração, as suas palavras, as suas ações? Sim, não, talvez, um pouco, às vezes. Escreve aí. E o último ponto, então. Primeiro, entender que é em Jesus que vem esse espírito de gratidão. De satisfação, perdão. Exercitar a gratidão, porque a gratidão traz o espírito de satisfação. Quando você começa a olhar para aquilo que você já tem. E mulher gosta de roupa, sapato, bolsa, bijuteria, perfume. É ou não é? Um batonzinho, que falar nisso até esqueci, estou sem batom. Né? É verdade. Esses dias eu fui trabalhar e eu, dirigindo, chegando na escola, eu pus a mão e falei, ai meu Deus, estou sem brinco. Como a gente quer estar bonita, a gente, né, deseja estar ali no lugar. E aí, muitas vezes, diante disso, o que acontece? A gente está ali sem entender direito, mas que você possa olhar para aquele batom, daquela cor que você queria e você comprou. Então, quando a próxima vez que você usar o batom, gente, eu estou usando um exemplo simples, mas eu quero que você pense na sua vida. Quando você vai passar aquele batom, você pode dizer, puxa, é o batom que eu queria, mas não, tem um outro agora cobre que eu também quero. Tem um marrom que combina com aquela minha blusa. A mulher é assim. E tudo bem sermos assim, mas nós precisamos alcançar um espírito de gratidão. E a última coisa, ter uma visão que enxerga tudo, mas eu quero frisar, tudo como oportunidade. Quando eu começo a olhar para as coisas como oportunidade, eu subo um degrau para o nível de satisfação. Porque se eu fico olhando para aquilo e achando que é uma dificuldade, que é um problema, aquilo me rouba o espírito de satisfação. Há dias mais fáceis e dias mais difíceis. Há dias que às vezes chega à noite, dentro de mim eu falo, ufa, acabou o dia. Amanhã é um novo dia. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é o que está falando lá. Então quer dizer que todo dia tem uma misericórdia me esperando para ser renovada? Olha como você começa a olhar para as coisas diferentes. Então o que você viveu 6 horas, 8 horas atrás, e agora você acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e você pode olhar para trás e pensar, nossa, foi tão difícil ontem. Mas eu tenho acesso às misericórdias do Senhor e elas se renovam hoje sobre a minha vida. O que eu vivi ontem, eu vivi ontem. O que eu viverei hoje será diferente. A fé nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos. Mas nesses dias que são mais difíceis, nós precisamos desenvolver um olhar que observa as situações como oportunidade. É tão fácil olhar como um problema. Se nós fizéssemos uma lista aqui hoje, com certeza cada uma de nós teria pelo menos 3 problemas rapidinho para dizer. Isso. É verdade ou não é? Sim, é, e eu também tenho. Eu tenho a minha lista de desafios. Mas quando nós encontramos esse lugar de satisfação, tudo começa a mudar e vem sobre nós uma graça para que nós possamos enxergar as coisas como oportunidades. Só que é uma escolha. Eu posso passar por uma situação parecida com a da Cleide. A Cleide escolhe olhar como oportunidade para aquilo. E ela alcança um patamar, um lugar, ela encontra questões que alcançam o coração dela, diferente de mim, que de repente escolho olhar aquela situação, mesmo que ela está passando, como um problema. Então, quando eu olho para o problema, eu murmuro, eu me angustio, eu encontro defeito, eu me comparo. A outra não é assim, eu que sou assim. Eu me diminuo,
eu me excluo dos lugares e das pessoas, eu me afasto, eu já não venho num culto, eu já não vou a uma célula, eu já não venho a uma reunião, porque é o que eu estou sentindo, e eu tenho a sensação de que está todo mundo olhando para mim. Porque eu estou tão mal, eu estou tão angustiada, eu estou tão oprimida, porque eu estou enxergando tudo como um problema. Só que a palavra me lembra que para Deus nada é impossível. Aquilo que parece um problema para você, e você está aí me olhando, e talvez na sua mente você está aí, mas pastora, você não sabe, esse meu problema é enorme que eu estou vivendo hoje, sexta-feira, dia 4 de 2025. Hoje, quando eu coloquei na lousa 4 de 2024, as crianças, professora... Falei, nossa, foi no automático, né? 4 de 2025. Você pode estar dizendo, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Mas eu só quero trazer a sua memória. O que pode te dar esperança nessa noite é que Deus permanece no controle. Você não está entendendo? Você não está cheia de satisfação. Você está cheia de insatisfação. Você pode estar amargurada, angustiada, entristecida, desesperada por dentro, mas eu quero trazer a sua memória. Nós servimos, nós amamos, nós conhecemos, nós procuramos quando precisamos, nós relacionamos com Deus, que é um Deus que compartilha satisfação. Agora, essa escolha precisa ser diária. Diga comigo, uma escolha diária. Não dá para eu escolher hoje e pensar que eu escolhi para a semana inteira, porque amanhã eu vou enfrentar outra situação. E eu precisarei de novo fazer uma escolha. E eu quero deixar duas frases para você. Quando você acorda, você tem duas escolhas que você pode fazer. Você pode acordar e dizer assim, hoje eu tenho que ir para a escola, dar prova para as crianças. Estou falando de mim, né? Você vai pensar em você. Hoje eu tenho que fazer exercício porque eu entendo que é um jeito de eu ter saúde. Hoje eu tenho que fazer boas escolhas, então na hora do meu café, em vez de comer um pãozinho com um monte de coisa dentro, doce de leite, não que não possa, mas daí eu vou também comer um pedaço de bolo e 2 bolachas e ainda o café com leite com bastante açúcar, porque eu estou precisando de açúcar. Eu tenho que emagrecer. Mas eu tenho esse café delicioso me esperando. Você tem uma escolha. Eu tenho que, diga comigo, eu tenho que. Ou você pode escolher. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa escola em São Caetano do Sul, que eu estou há 18 anos, com um grupo que eu sei que é bem especial, que Deus me deu. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer o exercício, de ir à academia, de fazer a minha caminhada, porque eu tenho as minhas 2 pernas funcionando, porque eu tenho saúde, porque eu tenho uma camiseta mais compridinha e um shorts que é uma leg, uma meia e um tênis, e eu tenho um elástico para amarrar o meu cabelo. Eu posso ir fazer a minha caminhada. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer boas escolhas na minha alimentação, porque eu sei que esse é o caminho para que eu possa eliminar o que eu preciso do meu peso. Diga comigo, eu tenho a oportunidade. Quantas percebem a diferença do seu dia? Quantas percebem que as coisas mudarão? As coisas mudarão. E sabe, a palavra de Deus diz que quantas vezes temos a mente de Cristo, não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Ele. A palavra de Deus traz tantas coisas para nós que baseiam essa nossa escolha. Eu posso olhar como uma oportunidade. Hoje eu tenho a oportunidade de surpreender o meu esposo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Surpreender como? Não tem dinheiro para comprar as coisas. Não estou falando de dinheiro. Mas você sabe como você pode surpreender o seu esposo. Um bilhetinho, um abraço apertado, no meio do dia uma mensagem, bem, só quero te dizer eu te amo.
Orei por você agora há pouco, só que antes você tem que orar, tá? Antes de escrever. Para o seu filho. Esses dias uma das meninas falou, mãe, faz a minha marmita. Né, elas já são adultas. E eu falei, faço. E aí eu pensei, então, né, você quer que eu também faça seu lanche? Eu quero. Então, a marmita eu fiz, daí o lanche, embrulhei 2 lanches, pus o guardanapo do lado, peguei um post-it, pus um bilhetinho, né, pus do ladinho, assim, fechei, tampei, pus no saco, e já cheguei falando, põe logo na bolsa. Que elas são curiosas, já vai lá pegar. E aí, eu estava dando aula, meu celular, eu sempre tiro o som, mas naquele dia ficou... E os alunos, seu celular, ai, meu Deus. Quando eu olhei, era ela. Mãe, e a foto do lanche com o bilhetinho do lado. Eu escolhi uma oportunidade para surpreender com o que eu tinha. Eu não precisei de recursos. Eu não precisei de uma estratégia sobrenatural. Deus não veio e disse, Débora, agora você vai escrever um bilhetinho e colocar no lanche da sua filha. Não. Mas eu olhei para a situação e pensei, que oportunidade que eu tenho hoje de marcar as minhas filhas, de marcar o meu esposo, de marcar a minha casa, organizar o meu sofá, deixar as almofadas arrumadinhas antes de eu sair, quando eu vou sair, tirar o lixo dos banheiros. Gente, eu estou falando de coisas simples, mas coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus e que geram sobre nós um espírito de satisfação. Quando a gente levanta e sem querer não arruma a cama e a cama fica assim, e aí você chega e a cama está assim, e aquela roupa que você usou ontem está em cima da cadeira, não é assim às vezes? É, às vezes assim. E parece que você entra no quarto, né? E estudos mostram que quanto mais a sua casa está desorganizada, isso é um reflexo da sua vida. Estudos mostram, não sou eu que estou falando. Então, nós precisamos começar a entender, cadê o espírito de gratidão pelo que eu tenho? Cadê o espírito de satisfação pelo que eu tenho? Porque isso irá mudar a minha vida e a minha história. Último exercício, pega aí seu bloco de notas. O que você tem enxergado na sua vida? Oportunidades ou problemas? Agora eu quero que você volte na pergunta 1. Leia a pergunta 1 e leia a sua resposta. Volte na pergunta 2. Leia a pergunta. Pense na resposta. E volte na pergunta 3. E leia a resposta. E agora, apague tudo o que você escreveu. Mas pastora, que coisa estranha. Você mandou escrever, agora você mandou apagar. Mesmo que você escreveu que você é uma mulher que encontra gratidão na sua vida. Mesmo que você escreveu que você é uma mulher que tem olhado as coisas como oportunidade. Mesmo que você escreveu que você busque em Deus esse espírito de satisfação. Eu pedi para você apagar. Porque eu quero te dizer, Deus quer te levar além disso. Se você escreveu que você não tem em Deus um lugar de satisfação. Se você escreveu que você não tem olhado para as coisas como oportunidade. Se você escreveu que você tem sido uma mulher que não tem gratidão. Você apagou. Porque eu quero te dizer, nessa noite, Deus quer te levar para um lugar de satisfação. Fecha os teus olhos. Há um lugar de satisfação. Há um lugar de satisfação. Eu quero que você feche os seus olhos e você comece a dizer, Deus, isso aqui que eu ouvi nessa noite, eu preciso disso aqui. Deus, isso aqui que eu ouvi nessa noite, eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Deus, o Senhor tem uma história para mim. Não importa o que eu estou ouvindo das pessoas. Não importa o diagnóstico de um médico. Não importa a palavra que eu recebi do meu chefe ontem. Não importa o que eu ouvi o meu marido falar sobre mim. Não importa o que os meus filhos têm dito. Não importa. Eu quero hoje, nessa noite, subir um degrau e entrar para um lugar de satisfação.
você e Deus. É você e Deus. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Você precisa dizer: Deus, olha, é isso, Deus, é aqui. Para de pensar: ai, de novo estou eu diante de Deus falando isso. Novamente estou eu aqui. Não, eu quero te animar, eu quero encorajar o seu coração. Onde Jesus está, as coisas acontecem. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele quer alcançar o seu coração.